Senhor a todos que estão me assistindo hoje neste vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Você ainda que não é inscrito no canal, que você possa compartilhar também este vídeo e este canal. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Amém? Nós temos diversos projetos, diversas ideias e queremos explanar bastante a palavra de Deus para que muitos que ainda não compreendem certas coisas possam compreender, em nome de Jesus, amém? Conto com você. Hoje eu quero falar de um tema um tanto polêmico, é um dos assuntos que cria muita discussão, né? Muitos vídeos eu já vi postados tanto no YouTube e também em muitas igrejas eu já vi esse tipo de discussão, né? Falando a respeito do dízimo. No hebraico ela se chama Messer, né? O dízimo então é conhecido como Messer no hebraico, né? Se alguém que estiver me assistindo aí falar fluentemente o hebraico, pode me corrigir depois colocando no comentário. E significa basicamente 10ª parte. O dízimo ele não deve ser nunca utilizado como barganha para Deus. Nós não devemos utilizar o dízimo para fazer algo, para colocar para Deus alguma troca que você quer fazer. Eu vou dizimar se o Senhor fizer algo na minha vida. Não, nós temos que entender que o dízimo ele tem um propósito, tá? E esse propósito ele é ajudar na obra, amém? Mas o que a Bíblia diz a respeito do dízimo? Vamos começar olhando lá em Gênesis, queria que vocês acompanhassem depois também, eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 14, no verso 18 até o verso 23 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas pessoas os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio de cabelo até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Quando Abraão vai e resgata Ló, seu sobrinho, né, e traz ele consigo, em um determinado momento Abraão está ali e dois reis se aproximam. Um deles é o rei de Sodoma e o outro é aquele sacerdote que nós acabamos de ler aqui no verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele era um rei, mas ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo. E nesse momento aqui, Melquisedeque chega para Abraão, com pão e vinho. Então já é uma questão de honra, né? Uma questão de sabedoria. Melquisedeque sabia, né, como que ele tinha que se chegar ali a Abraão, uma forma humilde, uma forma honrosa. E Abraão, naquele momento, ele deve ter identificado, não, peraí, este homem é um homem de Deus. E naquele mesmo momento, para reconhecer aquela atitude de Melquisedeque, o que Abraão fez? Abraão pegou e deu dízimo, ou seja, a 10ª parte daquilo que ele possuía para Melquisedeque. Em que outros momentos nós vemos a palavra dízimo também citada na Bíblia? Eu vou falar para vocês a respeito do Antigo Testamento e vou falar para vocês também no Novo Testamento, como que a palavra dízimo ela é apresentada nos versículos e capítulos. Eu vou separei para vocês alguns exemplos, né, para nós falarmos e entendermos que o dízimo ele não foi abolido, né? Não é porque chegou o Novo Testamento, né, que Jesus veio, e a partir do momento em que Jesus chegou, nós entramos no Novo Testamento e a palavra dízimo deixou de existir, assim como as leis de Deus também não, tá, irmãos? Quando Deus falou com Moisés e falou, não matarás, não roubarás, aquilo serve para toda a história, isso até os dias de hoje e daqui para frente para todas as gerações. São mandamentos de Deus. E o dízimo não é muito diferente disso. O dízimo ele permanece, porque o dízimo ele é algo utilizado para manter a obra de Deus. E nós vamos falar um pouquinho disso porque existem versos aqui na Bíblia, versículos, que falam a respeito do dízimo utilizado para manter a casa de Deus. O primeiro que eu quero citar para vocês está ali em Números 18, tá? Números, livros da lei. 18, 21.
E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Olha só que interessante. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, porque eles ocupam o ministério, eles exercem o ministério e executam esse ministério dentro da tenda da congregação. Aqui era a casa de Deus, o templo, e aqueles homens cuidavam do templo. E aí era dado o dízimo para eles que eles pudessem se manter ali, cuidando do templo. Amém? O outro momento em que aparece Neemias, capítulo 13, o livro histórico. Neemias 13, desde o versículo 11 até o versículo 14. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. E aí lá no verso 14, por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. E aqui nós estamos falando a respeito de Neemias, né? Que ele diz assim, eu nunca desamparei, eu nunca deixei a tua casa, eu sempre cuidei dela com zelo. Eu restabeleci aquele local, eu estive ali presente. E ele fala, e aí ele cita no 12, né? Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, para abastecer aquele local, para deixar aquele local com alimento. E no 14 ele fala, por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, as suas observâncias. Livro de Provérbios, capítulo 3, é um livro poético, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão o vinho os teus largares. Provérbios 3 também é utilizado bastante nas igrejas para falar a respeito do dízimo, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Aqui entra aquela questão da primícia, a primeira parte, o melhor, aquilo que vem primeiro, ou seja, você primeiramente lembra da casa de Deus, da obra de Deus e retira esse valor para que você possa manter a casa de Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar. O outro momento em que nós vemos o dízimo citado, ele é muito falado nas igrejas, quando nós temos aquele momento da entrega dos dízimos e ofertas, está lá em Malaquias 3, o livro profético. Malaquias 3, versículo 8 até o versículo 11. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar uma bênção tal que haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador e não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus estava falando, né? Estava comentando com aqueles homens ali. Vocês me perguntam por que vocês me roubam? Dízimos e ofertas, ou seja, era um povo que não estava dizimando nem ofertando na casa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, era o templo sagrado, era um lugar que precisava ser cuidado, mantido sempre em ordem, sempre limpo, né? Era um lugar que precisava ser mantido sempre com os alimentos necessários para os momentos em que se fossem feitas determinadas festas. Então, precisava se manter aquele lugar. E o Senhor aqui alerta, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, ou seja, pessoas que não estavam sendo doadoras com Deus. E Deus ainda diz aqui que ele faz um voto com o povo. Dá o dízimo, dá a oferta para manter minha casa, e eu manterei também a casa de vocês sempre próspera, sempre abençoada. Agora falando do Novo Testamento, a palavra dízimo também aparece no Novo Testamento? Sim, a palavra dízimo aparece no Novo Testamento em alguns versículos, e eu vou ler para vocês agora. Mateus, capítulo 23. Jesus está falando neste capítulo aqui, neste versículo 23 também, tá? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Aqui Jesus estava alertando não que não estavam dando dízimo, mas que eles entregavam aquela parte, entregavam a 10ª parte, o dízimo, né? Mas eles estavam se esquecendo do mais importante, que era a lei, o juízo, a misericórdia, que era a fé. E não devia se esquecer estas coisas porque você estava dizimando. Ou seja, a palavra dízimo ela aparece aqui, mas existe um alerta, né? Nós não devemos simplesmente entrar na casa de Deus, dar o nosso dízimo e achar que nós já estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que manter as demais coisas também, tá bom? E outro momento que também eu separei aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 7, aqui Paulo está falando com a igreja. Porque este Melquisedeque, e aí na verdade aqui Paulo está citando aquele evento que aconteceu, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então Paulo escreve aos hebreus, citando aquela atitude de Melquisedeque, né, alertando a respeito daquele acontecimento, para a igreja conseguir acordar que o dízimo ele não deixa de existir. O dízimo ele se mantém, né? E existe aqui uma questão de honra, uma questão de compromisso com a casa de Deus, com a obra de Deus, né, irmãos? Então nós temos que nos lembrar que o dízimo ele não deixa de existir só porque entrou um novo testamento. Um dos motivos para o qual o dízimo existe até os dias de hoje é para o sustento da obra, ou para o sustento daqueles que trabalham na obra. 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14 diz assim, apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então aqui é um alerta de Paulo à igreja a respeito do dízimo, porque todos aqueles que trabalham na obra, e nos dias de hoje nós estamos falando de pastores, apóstolos, missionários, todos eles dependem de algo também para sobreviver. E como nós comentamos no começo, o dinheiro ele é a base, né, hoje, para que você possa sobreviver comprando produtos, serviços. Então, sem o dinheiro você não consegue ir no supermercado e comprar um alimento. Você não consegue fazer isso. Então, por isso que hoje o dinheiro é utilizado como uma moeda de troca para tudo que nós fazemos. Então, a gente tem que parar com essa questão de ficar discutindo se dá o dízimo ou se não dá. Você tem que entender que a obra de Deus precisa se manter e que o dinheiro faz parte do sustento dessa obra. Não tem como viver, a obra de Deus não tem como se manter apenas de fé. Nós temos que levar um conjunto completo, nós temos que levar fé, nós temos que levar amor, nós temos que levar palavra, nós temos que colocar o dinheiro para cobrir contas, despesas de determinadas obras, como eu citei, né, conta de água, luz, aluguel, as missões, muitas pessoas são enviadas daqui para outros países que não conhecem o Evangelho. Então qual é a dificuldade que a gente tem quando se trata do dízimo dentro da igreja? Quer dizer que quando a gente relaciona o dinheiro em algum tipo de propaganda fora da igreja, tirando a igreja de lado, então quer dizer que tudo bem, tranquilo para você abençoar. Você está contribuindo da mesma forma. Talvez não seja os 10% que a gente comentou, talvez seja 50%. Tem gente que pega, de repente, de um salário, tira ali seus 20%, 30% e doa. Então qual é a diferença? Só porque é igreja, então agora você não quer fazer a doação também para sustentar a obra da mesma forma, só porque apareceu o nome da igreja? Eu sei que tem muitas igrejas, e talvez aí, eu não vou generalizar, tá? Mas tem muitas igrejas e com certeza muitas pessoas que usam o dízimo para benefício próprio e não para a obra de Deus. Mas você precisa ser inteligente, faça uma investigação para você entender se aquele lugar que você frequenta, aquele lugar que você escolheu para congregar, ele de fato ele tem uma boa índole, ele tem uma ação verdadeira com a obra de Deus. Faça essa investigação, não se associe a qualquer placa de igreja. Vá ali sabendo que você vai fazer parte de um corpo. Mas se você não concorda com determinadas coisas, existem outras igrejas.
no nosso país, hoje no Brasil, nós temos igrejas aos montes, espalhadas por todo canto. Então não trate o dízimo como algo que, quando é incluído o nome da igreja, você associa aquilo à bandidagem, à roubalheira. Que da mesma forma que dentro da igreja existem, sim, muitos destes que buscam o benefício próprio e não ajudar aqueles que necessitam, na televisão que você assiste, a mídia que você segue aí, ela também pode ter esse tipo de corrupção. Ninguém está livre disso. Entenda para onde vai, rastreie o dinheiro, seja curioso para saber as contas que são colocadas ali, para você de fato saber se precisa você realmente ali contribuir com 10% ou se você pode contribuir com 5%, pegar os outros 5%, contribuir fora, ajudar uma família. Mas não deixe de contribuir, porque a obra de Deus ela não vai conseguir caminhar se você não fizer parte dela. Você precisa fazer parte disso. De todas as formas, irmãos, não estou falando somente de você dar dinheiro, não. Senão eu vou estar fazendo uma apologia a um Deus do dinheiro, não é isso que eu quero também. Aqui com o intuito desse vídeo é falar assim, vamos parar de discutir o assunto do dízimo, como obrigado ou não obrigado, se está na Bíblia, se não está na Bíblia, vamos ver se faz parte das regras, das leis, vamos ver... Irmãos, vamos parar com isso. Muitos debates são gerados por aí afora, e eles às vezes não levam a lugar nenhum, levam você a pensar apenas em o que você vai acreditar a partir de agora. Porque causam mais confusão nessa mente do que um esclarecimento. Como eu disse um pouco atrás, no vídeo, nós estamos falando de décima parte, são 10%. Luiz, mas esses 10% também é para os dias de hoje? Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Trabalhar com um valor fixo, que inclusive é algo que é irrisório, por mais que você ganhe R$100 por mês, você vai tirar R$10. Se você parar para pensar, não é um valor que vai te fazer mais feliz ou mais triste, te deixar mais rico ou mais pobre. Então, fixados os 10%, fica mais fácil de administrar e não tem confusão. As pessoas não ficam brigando entre si. Eu dei 50, ele deu 10. Você já imaginou se o dízimo não fosse décima parte, se fosse um valor livre? Então, quer dizer, um pode dar 50 centavos, outro pode dar 5 mil e tá tudo bem? Aí vai da condição de cada um. Mas os 10%, eles justamente foi interpretado e criado nesse formato, né? Porque ele significa décima parte. Então, se você tem 1.000, você dá 100. Se você tem 10, você dá 10. Você dá 1, perdão. Se você tem 10, você não vai dar 1.000. Não é verdade? Então, assim, existe uma conta absoluta. Independente do quanto você ganha, você sempre vai estar dizimando, dando os 10%. Se você ganhar 50 mil, dá 5 mil. Se você ganhar 10 mil, você dá 1.000. Se você ganhar 100, você dá 10. Se você ganhar 10, você dá 1. Se você ganhar 1, você dá 10 centavos. Qual o problema? Então não vamos criar percentuais, vamos trabalhar em cima dos 10% mesmo. Não pesa para ninguém. Não fica ruim para ninguém. Mas está instituído na Bíblia que isso deveria continuar. Não, irmãos, na Bíblia não fala que você tem que continuar dando 10% em lugar nenhum. Mas na Bíblia também você encontra determinados momentos, determinados versos, capítulos, livros, que você vai ver falando a respeito do cuidado com a obra, do amor ao irmão, ao amor ao próximo, da continuidade do trabalho, da pregação do evangelho, das missões. E para tudo isso é necessário que você sustente com algo. Nos dias de hoje o dinheiro é o que sustenta a maioria de todas estas coisas. Então nós devemos continuar tratando o dízimo como se fosse uma espécie de mandamento, mesmo sabendo que ele não é, que não é uma regra, mas sabendo que faz parte do amor que você também pode doar em forma de dinheiro. Eu não tenho como dizimar. Irmãos, Deus conhece você, Deus sabe o que passa pelo seu coração. É Deus quem sabe. Se você não pode dizimar, tenta contribuir da forma como você puder com a igreja.
Mas se você tiver dinheiro, se Deus estiver te abençoando, sua vida estiver bem financeiramente, e você sentir que você pode ser mais doador, você pode doar 10, 15, 20%. É para a obra de Deus, é pensando sempre no próximo. Você acha que Deus não está se agradando disso? Deus está se agradando disso. Muito mais do que você pensar em si próprio. Quando você pensa no próximo, Deus está se agradando muito mais do que como se você estivesse pensando somente em você, olhando para o seu próprio umbigo, deixando o egoísmo de lado. Então não fique tentando compreender a palavra dízimo. Entenda o seguinte, a obra de Deus está aí. Se você está crendo na palavra, se você é seguidor, se você conhece a palavra, se você acredita em Jesus, se você se sente fazendo parte dessa obra, então se você tiver pegando o dízimo como um assunto polêmico e criando para si próprio uma tese de que não é necessário você dizimar, então você está deixando de abençoar a obra do Senhor de outras formas. Porque você estar ali, você louvar, você ajudar, visitar uma família, levar a palavra, faz parte da obra de Deus. Mas lá em Mateus, vou até citar o verso para vocês aqui, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco. Em Mateus fala que quando vocês me negaram, Jesus falou, quando eu tive fome não me deram de comer, quando eu estive nu não me deram de vestir, quando eu estive sede não me deram de beber. Aí você vai encontrar uma pessoa necessitando de tais coisas e você não vai dar nada para ela? Você tem um par de sapatos, uma roupa para você doar para ele? Ou para ela? Você não tem? Você tem um dinheiro no bolso? Pegue um valor e doe. Você está dizimando também. Eu sei que vão falar assim, mas isso é oferta. Irmãos, esquece os termos. Tá? Foi criado os 10% naquela época para sustentar o templo. Sacerdotes, levitas, cuidavam do templo. A igreja também precisa ser cuidada. Líderes, pastores, aqueles que fazem missões, precisam manter a obra. Então, continua se dando os 10% ali. Agora, se você encontrar uma pessoa em tal situação, como eu citei há pouco, você contribua na vida dela também. Oferte, dízime. Se você quiser chamar de oferta ou de dízimo, aí fica contigo. Mas saiba que, independente do nome, você está sendo doador na obra de Deus. Então vamos parar com esse questionamento do que é o dízimo, o que significa, serve, não serve, é para hoje, é para amanhã, ou não é para mais nunca. E se você se pôr no lugar do outro, você vai saber que se alguém tem condições e pode doar um pouco daquilo que ele tem para abençoar a sua vida, aí você vai achar interessante que o dízimo sirva. Mas se for para você, aí você, meu dinheiro, né, minhas coisas, você já fica todo cheio de dedos para poder abençoar. Então não é assim que funciona, você não tem amor à obra. O mais importante de tudo é que você trate o dízimo como uma doação, como um amor à obra de Deus, assim como Deus tem amor pela sua vida, Ele te abençoa também de forma gratuita. Amém? Que nós possamos entender, irmãos, que dízimo não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que não precisamos ficar desenvolvendo explicações mirabolantes para tentar entender o que é dízimo. Apenas entenda, dízimo mantém a obra de Deus, cuida daquilo que é de Deus, assim como você é cuidado por Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.